Boa tarde! Agora nós vamos iniciar nossa aulinha de ciências. Vamos abrir aqui na página 165. Vamos colocar aqui o nome, classe e a data de hoje, tá certo? Na aula de ciências da semana passada, a tia falou sobre as fases da vida, certo? Falamos que a vida tem algumas fases, nós passamos por algumas fases. A infância, a adolescência e a fase adulta, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a infância, que é a fase da vida em que vocês estão, tá certo? Vamos aqui na página 165. Como você viu na página 162, que foi a da semana passada, Bianca e Eduardo estão na fase da infância. A infância é a primeira fase da vida. Ela se inicia a partir do nascimento do bebê e dura até aproximadamente 12 anos de idade. Então, a infância, quando nós somos bebezinhos, nós estamos na fase da infância, certo? Aí nós vamos, ao decorrer do tempo, a idade vai chegando e até os 12 anos, nós ainda ficamos nesta fase, tá bom? Durante a infância, o corpo humano cresce rapidamente, se comparado com as demais fases da vida. Por volta de 6 meses de idade, os dentes começam a surgir. Esses dentes são temporários e serão substituídos por outros dentes, que são permanentes. Esses dentes temporários, que foi falado aqui no texto, ele também é conhecido como dentes de leite, certo? Eles vão cair e vai crescer outro no lugar, que vai ser o dente permanente. Tá bom? Então, todos nós passamos por essa fase, entendeu? Se vocês tiverem alguma foto de vocês quando eram bebezinhos, vocês vão ver a diferença, certo? Vocês não tinham dentes, algumas pessoas às vezes nem têm cabelo, aí com o tempo o cabelo nasce, entendeu? Então, assim, ocorrem muitas mudanças. Além do desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual é bastante acelerado durante a infância. Nessa fase, aprendemos a falar, a andar, a escrever, a ler, entre outras atividades importantes. Então, desenvolvimento intelectual quer dizer que esse desenvolvimento, que é o desenvolvimento da fala, a inteligência também, não é? Muitos de vocês já falam, já fazem muitas coisas sozinhos, né? Estão na fase da alfabetização, de ler, não é? Então, esse daí é um desenvolvimento intelectual, tá bom? Tem o desenvolvimento físico e o desenvolvimento intelectual. Como a gente observa aqui, tá vendo? Tem um bebezinho, tá bom? Ele não consegue, a bebê não consegue andar sozinha, a criança. Tá vendo que a mamãe dela tá segurando na mão dela? E aqui tem uma criança aprendendo a ler, tá vendo? Ela tá aprendendo a ler, tá tentando ler sozinha, tá certo? Vamos virar a página. Na página 166. Aqui no sexto, no número 6. Onde o ser humano se desenvolve antes do nascimento? Onde é que vocês acham que nós nos desenvolvemos antes de nascer? Porque na barriga da mamãe a gente é muito pequenininho e a gente cresce lá dentro, entendeu? Não é interessante que a gente é bem pequenininho, um embriãozinho bem pequenininho. Aí vai crescendo e desenvolve os braços e desenvolve as pernas, não é? Antes da infância, o ser humano se desenvolve no interior do corpo da mãe.
Essa fase é chamada gestação e dura aproximadamente 38 semanas. Durante a gestação, o novo ser humano recebe da mãe tudo o que precisa para se desenvolver, como proteção, alimento e gás oxigênio. Então, vejam só, mesmo na barriga da mamãe, né, ele recebe tudo isso. As coisas que a mamãe come, ele recebe. O ar que a mamãe respira, ele recebe também. Entendeu? Então, tudo isso ele recebe normalmente. Ele tá lá protegido na barriga da mamãe. A gente era assim, todo mundo era assim. A gente ficava protegido e ficava recebendo tudo isso. Tá certo? Diversos exames médicos são realizados durante a gestação. O conjunto desses exames é chamado pré-natal e eles permitem verificar se o novo ser humano está desenvolvendo adequadamente. Então, assim, esse exame é muito importante. Os exames de pré-natal. As nossas mamães todas fizeram, todos tiveram que fazer. Porque quando a gente vai para esse exame, a gente vê tudo, a gente escuta, o médico escuta a barriguinha da mamãe, toca na mamãe, entendeu? Então, é muito importante. Durante essas 38 semanas que a mulher fica grávida, ela todos os meses tem que fazer o pré-natal dela, tá certo? Se chama-se pré-natal, onde vai ver tudo do bebê, tá bom? Um dos exames realizados durante a gestação é a ultrassom, um tipo de exame que permite acompanhar o desenvolvimento físico do bebê. Além disso, esse exame possibilita identificar o sexo do bebê. Então, dá para identificar se é menino ou menina, não é? E nessa ultrassom também a gente consegue escutar o coraçãozinho, a mamãe consegue escutar o coraçãozinho do bebê. Eu escutei o coraçãozinho dos meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos. Aí a minha mãe me levava pra ultrassom, eu escutava, eu ficava tão emocionada, era tão lindo. Pergunta a sua mamãe, ela também escutava o de vocês, o coraçãozinho na ultrassom. Então aqui, ó, tá a imagem de um feto, tá vendo? Que é o bebezinho na barriga da mamãe. Tá vendo? Ele já tá grande, tá vendo? Tem a cabeça, a gente tá vendo a cabeça. Então, essa é a imagem da ultrassom. Aqui a médica fazendo, tá vendo? A mamãe deitada junto com o esposo. Tá vendo que legal? Vamos virar aqui na página 167. A tia agora vai ler pra vocês, né? Aqui é a Declaração Universal de Direitos da Criança, certo? Aqui nós colocamos 10 direitos que toda criança tem, tá bom? Vamos lá, direitos das crianças. A Declaração Universal dos Direitos da Criança foi aprovada pela Organização das Nações Unidas em 1959. Essa declaração, ela apresenta os 10 direitos das crianças. Veja a seguir. O primeiro direito da criança. Toda criança, sem qualquer distinção ou discriminação, deverá gozar, ou seja, aproveitar, ter todos os direitos desta declaração. Então, todas as crianças, independente de cor, de religião, de sexo, se é menino ou menina, todos têm direito. Todos, tá certo? Aqui no segundo pontinho. Toda criança deve ter condições para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Então, toda criança, ela tem direito de brincar, ela tem direito de ter acesso à escola, ela tem direito de conviver com outras pessoas, tá bom? Aqui no terceiro pontinho. Toda criança tem o direito a um nome e a uma nacionalidade. Ou seja, quando a gente nasce, o nosso papai vai lá no cartório nos registrar.
Então, lá no registro vai dizer o município e o estado onde nós nascemos, entendeu? Quem nasce aqui no Brasil é brasileiro, entendeu? Tá certo? Toda criança tem o direito de brincar, alimentar-se e receber cuidados médicos. Toda criança com deficiência tem o direito ao tratamento, à educação e aos cuidados especiais que sua situação exija. Então, toda criança tem o direito de ter um ambiente adequado à sua deficiência, entendeu? Por exemplo, se ele anda de cadeira de rodas, então ele tem que estar em um lugar, o lugar tem que ter acessibilidade para ele. Ou seja, ele não vai poder subir com a cadeira de rodas no lugar que tem degraus, não é? Tem que ter o quê? Uma rampa, um lugar sem degraus, tá bom? Numa escola, se tiver um aluno que tem uma deficiência nos olhos, aí tem que ter, ele já aprende de uma forma diferente. Ele não aprende como a gente, entendeu? Mas ele tem que aprender, ele deve aprender, tá bom? Tem uma maneira de fazer isso, tá certo? Toda criança tem direito ao amor e à compreensão. Então, aqui quer dizer que a criança, em sua família biológica ou em sua família adotada, ela tem direito de ter o amor, tá certo? O amor da mamãe, o amor do papai. Toda criança tem direito à educação e ao lazer gratuitos. Em caso de graves acidentes, as crianças têm prioridade e devem ser socorridas em primeiro lugar. Toda criança deve ser protegida do abandono e de qualquer tipo de exploração. Ou seja, a criança não pode ficar abandonada, ela não pode ficar sem ninguém, tá certo? E também não pode trabalhar. Criança tem que estudar, é fundamental, tá certo? Se dedicar aos estudos, ser um aluno, uma aluna disciplinada, tá bom? Aqui no último, a criança não pode sofrer qualquer tipo de discriminação. Ou seja, todas as crianças devem ser respeitadas. Como a tia disse no início, independente de cor, de sexo, de religião, todas devem ser respeitadas, tá bom? O cuidado com as crianças é dever de toda a sociedade. Então, é dever de todos nós, não é só da mamãe e do papai, mas de toda a sociedade, tá bom? De todo mundo.